Oi, gente! Aqui é a Ju da 10 Crochê e esta semana vamos crochetar juntas esta belíssima bolsa de crochê feita com fio náutico poliéster. Essa daqui é a bag de Ana. Antes de começar, eu peço que você deixe aqui o seu like e um comentário porque você me ajuda bastante dessa forma, tudo bem? Para produzir a bag de Ana, eu utilizei aproximadamente 500 metros de fio poliéster 4,5 mm, esse daqui é da CS Badulax, agulha 4 mm, argola meia-lua de 2,5 cm e alças de couro sintético. Todos os acessórios também são da CS Badulax, os links estão na descrição do vídeo, com outras sugestões também. Gente, tudo bem? Antes de começar a aula, eu vim aqui te dar um recado para te dizer que todas essas aulas agora estão disponíveis avulsas por R$ 14,97 e alguns combos com desconto. Todas as aulas são na plataforma Hotmart, o acesso é vitalício e o suporte é comigo durante 6 meses. O link para você saber mais está aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora bora para a aula. Começamos com a nossa lateral fazendo uma laçada inicial e subindo aqui 11 correntinhas. Fiz as 11 correntinhas e meu cordão ficou com mais ou menos 9 centímetros. Vamos trabalhar a primeira carreira inteira nos gominhos que se formam atrás de cada correntinha. Nesses gominhos aqui, a gente pula só o primeiro e vem no segundo gominho. E eu vou fazer pontos baixos até o final da carreira. Serão 10 pontos baixos. Terminei a primeira carreira com os meus 10 pontos baixos, correntinha, viro o trabalho e vamos para a próxima. A correntinha que eu fiz para virar eu sempre vou pular, tá? Vou trabalhar só nos pontos mesmo, né? Venho no primeiro ponto e vou trabalhar de novo aqui na segunda carreira 10 pontos baixos. Nessa primeira parte da peça, a gente vai trabalhar com ponto baixo vai e vem, mantendo sempre a mesma quantidade, ou seja, mantendo sempre esses 10 pontos, tudo bem? E é só isso mesmo que a gente vai fazer aqui agora na lateral. A gente vai trabalhar todas as carreiras com 10 pontos baixos vai e vem em cada uma. No final da carreira, chegou no final de cada carreirinha, você vai fazer a correntinha, virar e recomeçar 10 pontos baixos. E aqui o importante é a quantidade de carreiras que a gente vai fazer. Eu vou subir um total de 96 carreiras. Terminei de subir as 96 carreiras da minha lateral. Tá bem grande, né, minha lateral, 96 carreirinhas. Para contar carreiras é muito fácil, tá? Lembra que quando a gente trabalha com ponto baixo vai e vem, forma tipo essa linha aqui, ó. E essa linha, né, ela divide duas carreiras. Ó, essa linha divide duas carreirinhas. Então, se você vier contando aqui, dessa forma, né, você precisa ter 48 grupinhos desse, tá? Ó, assim, ó, vem contando assim e você tem que ter 48, porque 48 com 48 dá 96, ou a gente vem contando individualmente, né? Vem contando assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 96. O ponto baixo, ele é bem fácil da gente identificar, fica fácil de contar,
Então, eu subi as minhas 96 carreiras, eu posso cortar o fio, puxa tudo e vou arrematar tanto esse como o nozinho da laçada inicial para trás, para o verso. Arrematei a minha peça e somente para você saber, tá? Porque não faz diferença a medida, já que a gente está trabalhando com quantidade exata de carreiras e pontos, tá? Na lateral, né, que eu tô me referindo, eu fiquei com 9 centímetros de largura e de comprimento total, né, daqui até aqui, deram 92 centímetros. Mas, repito, eu trabalhei aqui uma quantidade de carreiras que vai dar exatamente de acordo com o corpo da peça, tá? Vamos começar com uma laçada inicial e subir aqui 33 correntinhas. Fiz aqui as minhas 33 correntinhas e esse meu cordão ficou com 27 centímetros e meio, ok? Agora, a gente vai fazer a primeira carreira e essa primeira carreira será trabalhada aqui atrás, nesses gominhos que se formam atrás de cada correntinha. A gente pula o primeiro gominho, que é esse que tá bem aqui embaixo do fio do novelo, ó. Eu começo no segundo gominho. Venho no segundo gominho e eu vou fazer ponto baixo até o final, tudo bem? Então, se eu fiz 33 correntinhas e pulei o primeiro gominho, eu vou ter quantos pontos até o final? 32. Fiz a primeira carreira, 32 pontos baixos, correntinha e viro o trabalho. Agora, na segunda carreira, a gente vai começar com um aumento. Então, a correntinha que eu fiz para virar eu pulo, a gente vai pular sempre, tudo bem? Eu venho no primeiro ponto, ó. E eu vou trabalhar aqui um aumento, colocando 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz o meu aumento, vou seguir trabalhando pontos baixos sozinhos até sobrar só um pontinho na minha carreira. E aqui são pontos baixos normais, tudo bem? A gente vai trabalhar ponto baixo vai e vem o tempo todo. A gente só vai ter algumas carreiras com aumentos e algumas com diminuições. Porque é isso que vai dar o formato da nossa bolsa. Então, eu venho seguindo aqui fazendo pontos baixos até sobrar só um. Serão 30. Fiz os 30 pontos baixos sozinhos, depois do aumento, né? A gente começou com um aumento, depois 30 pontos, e aí vai sobrar um ponto, que é o último ponto da carreira. Aqui eu vou fazer outro aumento. Coloco 2 pontos juntos. No total, a gente vai terminar a segunda carreira com 34 pontos baixos. Correntinha, vira o trabalho. E a terceira carreira será pontos sobre pontos. A correntinha eu pulo, né? Eu venho no primeiro ponto, ó, para fazer ponto baixo. E eu não vou colocar aumento nenhum. Eu vou seguir fazendo um pontinho em cada pontinho da carreira anterior. Então, se eu tinha 34 pontos na segunda carreira, eu vou continuar com 34 agora na terceira. Terminei a terceira carreira com 34 pontos baixos, correntinha, vira o trabalho. E agora, a gente vai manter esse padrãozinho de fazer uma carreira com aumento e a outra sem, até a gente chegar na nossa carreira 8, tá? Então, vamos lá. A carreira 4 é igualzinho, ó. Eu começo com um aumento. No primeiro ponto, eu coloco 2 pontos juntos. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo em cada pontinho de base, até sobrar só um ponto, lá no final.
ou seja, eu vou fazer 32 pontos baixos sozinhos. Fiz o aumento, aí depois 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos, eu vou até 32. Fiz os 32 pontos, vai sobrar 1. No final da carreira, a gente coloca outro aumento. 2 pontos baixos juntos. E no final dessa quarta carreira, vamos ter 36 pontos baixos. Correntinha, viro o trabalho e carreira 5, eu faço pontos sobre pontos. Pulo só e sempre, né, a primeira, né, que é a correntinha. Venho no primeiro ponto e faço ponto baixo até o final. Ponto sobre ponto, serão 36. Terminei a quinta carreira com 36 pontos baixos, correntinha, viro o trabalho e na carreira 6 eu começo de novo com um aumento. Correntinha eu pulo, venho no primeiro ponto e nele eu coloco 2 pontos baixos juntos, é o meu aumento. Depois que eu fiz o meu aumento, eu sigo trabalhando um ponto em cada ponto de base. Um ponto baixo em cada pontinho de base, até sobrar um pontinho lá no final. Nós vamos fazer 34 pontos baixos, até sobrar só um. Depois do aumento, 34 pontos baixos sozinhos. Fiz os 34 pontos sozinhos e aí vai sobrar o último. No último, faço mais um aumento. Correntinha, vira o trabalho e vamos começar a sétima carreira trabalhando pontos sobre pontos. Então, se eu tinha 38, eu vou novamente ter 38, já que agora eu vou fazer só pontos baixos, sem aumento nenhum. Terminei a sétima carreira com 38 pontos, correntinha, vira o trabalho e agora a oitava carreira é a última carreira de aumentos. Mesma coisa, vem no primeiro ponto e já coloco um aumento. Depois eu vou trabalhar um ponto sozinho até sobrar só um pontinho no final. São 36. Fiz os 36 pontos sozinhos, vai sobrar um. Nesse último é o outro aumento. Então, a gente vai terminar a oitava carreira com 40 pontos baixos. Tudo bem? Faz uma correntinha, vira o trabalho e agora eu vou fazer pontos sobre pontos, trabalhar pontos sobre pontos, mantendo 40 pontos baixos em cada carreira. A partir dessa, que é a nona, essa é a minha carreira 9, eu vou até a minha carreira 17. Eu vou subir 9 carreiras, né? Da 9 até 17, são 9 carreirinhas, só fazendo pontos sobre pontos, fazendo 40 pontos baixos em cada carreira. No final da carreira, a gente faz o quê? A correntinha, né? Que a gente faz para virar, e essa correntinha a gente pula, mantendo sempre os 40 pontos. Tudo bem? Então, eu vou subir aqui o meu trabalho até a minha 17ª carreira. Cheguei na minha 17ª carreira, já tenho aqui 17 carreiras. Agora, a partir da próxima, a gente vai começar a adicionar diminuições no nosso trabalho.
Então, depois de terminar a 17ª correntinha, vira o trabalho. E agora, na minha 18ª carreira, eu vou começar com uma diminuição. Entro com a minha agulha no primeiro ponto da carreira, laço o fio e trago. Vou para o ponto seguinte, o segundo, laço o fio e trago. E fiquei aqui com 3 laçadas na minha agulha. Eu vou laçar o fio do novelo e fechar as 3 de uma vez só. Isso é uma diminuição. Eu peguei 2 pontos, eu entrei em 2 pontos diferentes e fiz um só aqui em cima. Tudo bem? Depois da minha diminuição, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada pontinho até sobrarem 2 aqui no final. Serão 36. Fiz os 36 pontos sozinhos, sobraram 2 pontos aqui no final, ó. É a nossa outra diminuição. Então, eu venho com a minha agulha aqui no penúltimo ponto, laço o fio e trago, vou no último ponto, laço o fio e trago e fico com 3 laçadinhas. Laço e fecho as 3 de uma vez só. Fazendo a minha outra diminuição e encerrando a minha carreira 18 com 38 pontos baixos. Correntinha, vira o trabalho. Agora, na carreira 19, eu vou trabalhar pontos sobre pontos. Então, se eu tinha 38, eu vou continuar com 38 pontos, sem nenhuma diminuição, tá? É ponto sobre ponto. 38 até o final. Terminei a minha 19ª carreira com 38 pontos baixos, correntinha, vira o trabalho. E na carreira 20, a gente vai fazer de novo, tanto no início como no final, diminuições. Então, eu venho no primeiro ponto, laço o fio e trago, vou no ponto do lado, que é o segundo ponto da carreira, laço o fio e trago, fico com 3. Laço e fecho as 3, fazendo a minha primeira diminuição. Depois, eu sigo trabalhando pontos sobre pontos até sobrarem só 2 pontos lá no final. São 34 pontos baixos. Fiz os 34 pontos baixos, sobraram 2 pontos no final. É a minha outra diminuição. Finalizando a minha carreira 20 com 36 pontos baixos. Correntinha e viro o trabalho. Carreira 21, pontos sobre pontos. Então, aqui eu vou ter 36 pontos baixos no total. Terminei a 21ª carreira com 36 pontos, correntinha, vira o trabalho. E na carreira 22, de novo, começo com uma diminuição. Depois, trabalho pontos baixos sozinhos até sobrarem 2 pontos aqui no final. Serão 32 pontos baixos sozinhos. Fiz os 32 pontos baixos sozinhos, sobraram 2 pontos no final, que é a minha outra diminuição. Vamos terminar a carreira 22 com 34 pontos baixos. Correntinha, vira o trabalho. E na minha carreira 23, vou trabalhar pontos sobre pontos, mantendo os 34 pontos baixos. Terminei a minha 23ª carreira com
34 pontos baixos e agora a gente encerrou essa parte do corpo da peça. A gente vai começar a subir agora esses dois lados aqui, ó. Então, eu vou começar a contar novamente, tudo bem? Chegou no final, correntinha, vira o trabalho e na primeira carreira desse lado aqui da minha bolsa, eu vou fazer 12 pontos baixos. Normalmente, só que só 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos baixos. Correntinha, vira o trabalho. Segunda carreira, pontos sobre pontos. 12 de novo. Terminei a segunda carreira com 12 pontos, correntinha, vira o trabalho. E na minha terceira carreira, eu começo com uma diminuição. Dois pontos, ficou apenas um. Depois eu sigo fazendo pontos baixos sozinhos, até sobrarem só os dois últimos. Serão 8. Fiz os 8 pontos sozinhos, só sobraram 2 pontos para encerrar a carreira, é a minha outra diminuição. Finalizando essa terceira carreira com 10 pontos baixos. Correntinha, vira o trabalho e na quarta carreira, pontos sobre pontos. Serão 10. Fiz os 10 pontos, correntinha, vira o trabalho. Quinta carreira, começo com uma diminuição. Trabalho 6 pontos baixos sozinhos. E nos dois últimos pontos que sobraram, mais uma diminuição. Vamos terminar a quinta carreira com 8 pontos baixos. Correntinha, vira o trabalho e carreira 6, pontos sobre pontos. Serão 8. Terminei a sexta carreira com 8 pontos, correntinha, vira o trabalho. A sétima carreira é a última carreira de diminuição. Começo com uma diminuição. Depois trabalho 4 pontos baixos sozinhos. E nos dois últimos, uma diminuição de novo. Fechando a carreira 7 com 6 pontos baixos. Correntinha, vira o trabalho.
Carreira 8, pontos sobre pontos. Vamos fazer 6 pontos baixos no total. Correntinha, vira o trabalho. E a 9ª carreira, a última carreira desse lado, de novo, 6 pontos baixos. Seis pontos baixos. Podemos cortar, puxar tudo e vamos arrematar, tudo bem? Vamos arrematar para trás. Terminei de arrematar, volta aqui para frente. E vamos agora fazer o outro lado da mesma forma, né? Então, ó, você vai vir aqui no último ponto da carreira e vai voltar contando 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Laça o fio, deixa um pouquinho, tá? Faz um ponto baixo, deixa esse fio aqui para a gente arrematar já em cima dele e vamos fazer 12 pontos baixos até o final. Fiz os 12 pontos baixos, correntinha, vira o trabalho. Segunda carreira, 12 pontos novamente. O 12º ponto, ó, vai ser bem aqui. Correntinha, vira o trabalho. Terceira carreira eu começo com uma diminuição. Depois trabalho 8 pontos sozinhos. E termino com outra diminuição. Vamos fechar a terceira carreira com 10 pontos baixos. Correntinha, vira o trabalho. Quarta carreira, pontos sobre pontos, são 10. Terminei a quarta carreira com 10 pontos, correntinha, viro o trabalho. Quinta carreira, eu começo com uma diminuição. Depois eu trabalho 6 pontos baixos. E termino com outra diminuição. No final, nessa quinta carreira, teremos 8 pontos baixos. Faz uma correntinha e vira. Sexta carreira, pontos sobre pontos, 8 pontos baixos.
Terminei correntinha. Viro o trabalho. Última carreira de diminuições é a 7ª. Eu começo com uma diminuição. Trabalho 4 pontos sozinhos. E termino com outra diminuição. Fechamos a 7ª carreira com 6 pontos baixos. Faço a correntinha e viro. E as duas próximas carreiras, a 8 e a 9, pontos sobre pontos, 6 em cada uma. Essa foi a 8 com 6, correntinha e vira. E agora a 9, que é a última, mais 6. Terminando assim essa parte inteira aqui da nossa bolsa. Deu um trabalhinho, né? Mas a gente já acabou. Agora a gente só vai fazer um trabalho rodeando com baixíssimo, que vai nos ajudar muito, não só para ter um acabamento mais bonitinho, como também vai nos ajudar lá na hora de fazer a costura, né? Do corpo com a lateral. Vamos começar o nosso contorno de pontos baixíssimos já a partir daqui mesmo. Então, terminou a última carreira, alarga um pouco aqui, faz uma correntinha. E vamos trabalhar agora aqui, ó, 31 pontos baixíssimos. Aonde que vão ser esses pontos? Se você observar aqui a sua lateral, esse lado aqui, né? Você vai ver que nós temos dois tipos de pontos, dois tipos de finais de carreira, tá? Um é esse aqui, que é o primeiro, ó. Aqui eu tenho um gominho e dentro dele saem essas duas perninhas, tá vendo? Só que uma delas é bem grande, que é bem para fora, que é essa daqui. É aqui que eu vou trabalhar. Então, em carreiras alternadas, o final é esse aqui, ó. Ó, gominho, duas perninhas, eu vou na que tá mais para fora. Gominho, duas perninhas, eu vou na que tá mais para fora. Aí vem aqui, ó, tá vendo? É bem fácil, né? Porque a perninha fica bem aqui evidente. E aí eu tenho quantos, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 e 16. Entre essas carreiras, né? Entre essas carreiras que tem essas laçadas para fora, a gente tem essa daqui que é bem diferente, né? Ó, é bem diferente esse final desse aqui, né? Ó, tá vendo como é diferente? A gente vai pegar a perninha que tá na direção dessa, só que lá para trás, para não mexer aqui, né, para não ficar feio. Então eu não vou pegar essa da frente, eu vou pegar a de trás, ó, levanta. Ó, aqui tá a perninha, né? Aí você levanta. Quando você levantar, você vai ver que tem uma aqui atrás, ó. Na mesma direção dela, só que para trás. É nela que eu vou. Assim. Ó, vamos mais daqui para baixo. Entre essas do gominho, tem essa perninha grande aqui. Levanto e vejo que tem uma aqui para trás na mesma direção. É nela que eu vou. Quantas nós temos? A primeira tá bem aqui, a perninha grande, eu levanto para pegar a de trás. Mas eu vou contar aqui pela frente, tá? Para ficar fácil de visualizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 15 com as 16 que a gente contou antes,
31. 31 baixíssimos. Aqui é o primeiro. E aqui é o último. Não esquece de fazer a correntinha, folgadinha aqui, tá? E vamos. Folgadinho também é o baixíssimo. Terminei os 31 baixíssimos, agora vou trabalhar aqui embaixo. Aqui embaixo, a gente vai trabalhar aqui, ó, no nosso cordão de correntinhas, pegando normalmente, tá? A cabecinha do ponto, né, normal, assim, ó, tá? Direto. Terminou o 31º baixíssimo aqui, já emenda aqui agora. E aqui, a partir do primeiro, são 32 baixíssimos. Trinta e dois baixíssimos. Agora, vamos voltar desse lado com 31 de novo. E aqui é bem parecido com o outro lado. A gente também tem a laçadinha que sai do gominho, ó. E são duas, é porque a gente só vê se levantar, ó. Mas se eu levantar assim, olha aqui. Gominho com duas perninhas saindo dele. Eu vou na que tá mais evidente. E quando eu olho assim, a mais evidente é essa, né? Então, é aqui que eu vou. A gente vai trabalhar em todas essas perninhas que saem do gominho, essas que estão bem para fora, menos na última. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa aqui que é 16 eu não vou trabalhar. 15. Entre as carreiras que tem essa perninha para fora, né, a gente tem essa daqui que termina assim, né? Tá vendo? Bem diferente, né? Igual do outro lado, se eu levantar, eu vejo que tem uma perninha para trás. Eu vou exatamente na perninha de trás. Contando assim, eu tenho uma, que é a primeira aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 com 16, 31. Mesma quantidade de pontos baixíssimos que eu fiz lá do outro lado. Emenda direto. Já vem aqui no primeiro e segue aí com os 31. Trinta e um baixíssimos, correntinha, trabalho pontos baixíssimos aqui agora, são 6. Correntinha. Agora eu vou trabalhar pontos baixíssimos aqui, nesse lado, e serão 8. O primeiro já é nessa perninha que sai do gominho, ó. Nessa que tá bem pra fora. É igual, né? Mesmos lugares que a gente já viu.
Depois, ao invés de vir aqui, eu vou na perninha de trás. 2. O terceiro é a perninha que sai do gominho. 3. E vamos até completar 8. 4. 5. 6. 7. E 8. Agora aqui são 11. Levanta que já entra no primeiro ponto. 11 baixíssimos. Onze baixíssimos, subo esse lado com 8 de novo. E agora, para encerrar, 6 baixíssimos aqui, não precisa de correntinha, tá? Vem direto. Arremata logo o fiozinho da laçada inicial para ficar também, né, sem fio extra, a gente fica só com o fio que tá no novelo. A gente vai começar a prender agora a nossa lateral. Coloca a sua lateral de frente para você. Qual é a frente da minha lateral? Repara que aqui, ó, eu tenho essa primeira carreira aqui solta, tá vendo? Esse aqui é o verso, é assim. Essa é a frente. Que é direitinho aqui, ó, fica direitinho aqui as duas carreiras, aí vem de 2 em 2, né, direitinho. Tá? Essa aqui é a frente. É assim que eu vou prender. E bem, aqui a gente rodeou com ponto baixíssimo para facilitar a nossa vida. A gente vai fazer ponto prendendo o corpo com a lateral, entrando em cada baixíssimo já a partir do próximo. Então é muito fácil aqui, né? A gente vai vir só fazendo de um em um, direitinho, até chegar aqui do outro lado. Na lateral, a gente vai trabalhar de fora para dentro, ou seja, eu vou entrar assim, né? Com a minha agulha. Entrando assim, tá? E bem, nós fizemos 96 carreiras de lateral, então são 96 pontos na lateral. É um ponto por carreira. As carreiras ímpares, 1, 3, 5 e por aí vai, elas terminam com essa perninha bem evidente aqui para fora, ó. 1, 3, 5, 7, e aí até, né? Até 95, que é a última ímpar, né? Tá? Então, a ímpar vai ser essa daqui. Só que de fora para dentro. A par, a gente vai pegar essa perninha que tá para baixo aqui, ó. Eu não pego essa que tá aqui bem para cima, para não ficar feio, eu pego a que tá para trás aqui. A 4, eu não pego essa, eu pego a que tá para trás. A 6, eu não pego essa, eu pego a que tá para trás. Tudo bem? Então, grava isso. A ímpar é essa perninha para fora que sai do gominho. Já a par, ela tá para baixo, ela tá aqui. Mas se eu levantar assim, eu vejo ela com bastante facilidade também, olha só.
ok? E aqui a gente já sabe, a gente vai de um em um, direitinho, pegando só a laçadinha de trás. Depois de fazer aqui os 6 baixíssimos, já vem no primeiro ponto, só na alcinha de trás. E aqui também, né, no primeiro, laço o fio, trás e baixíssimo. E vamos para o segundo. O terceiro. Quarto. Quinto. O sexto, ó, sexto é carreira par. Par é aquela perninha que tá para trás, ó. Todas as pares desse lado vão ser assim. Ó, o próximo é o sétimo. O sétimo é a ímpar. Ímpar é do gominho, ó. É a perninha que sai do gominho que tá bem para fora, né? Só que eu entro aqui nela. Todas as ímpares serão assim, tá? É uma forma assim da gente decorar, né? E fechar esse lado inteiro com bastante facilidade para não errar os pontos. Uma outra coisa que você pode fazer é marcando com marcadores. Conta 10, marcador. 10, marcador. Aqui e aqui, né? 10 carreiras, marcador. Para ir te auxiliando, tá? Terminei os meus 96 baixíssimos. Podemos cortar o fio, puxa tudo e a gente vai arrematar em cima do próximo ponto, tá? Em cima desse. Pulo esse, venho nesse e volto. Vamos arrematar aqui dentro.
Terminei de arrematar e agora a gente produz outra parte do corpo igualzinha, tá? Subiu todas as carreiras, faz o contorno com baixíssimo, da mesma forma, tá? E no final, também não corta o fio, a gente vai fazer a junção aqui, ó, para completar a nossa peça. De novo, aqui eu trabalho na alcinha de trás o tempo todo e aqui na lateral, as carreiras ímpares são as do gominho. Só que agora tá de cabeça para baixo, né? Então, mas é a do gominho, ó. Tirando a primeira, porque a primeira aqui é um pouquinho diferente por conta do arremate, olha a terceira. É essa perninha que sai do gominho, ó. A quinta. A sétima. Tá? É a perninha que sai do gominho na ímpar. E nas carreiras pares, que é essa que termina com essa laçada grande aqui, ó, eu vou pegar a que tá na direção dela para trás. Você pode levantar, que aí você vê essa perninha aqui, ó. Se eu levantar assim, eu vejo essa perninha aqui, ó. É ela. Quarta carreira termina com essa grande, eu vou pegar a perninha que tá na direção dela para baixo. Aqui para trás. A 6. A 8. E assim até o final. E o último, 96. Corta o fio, puxa tudo, arremata em cima do próximo baixíssimo, vem aqui e volta. E vamos arrematar aqui dentro esse fiozinho aqui. Terminei de arrematar e já até prendi, ó, essa meia-lua. Nós vamos utilizar 4. Essas daqui são da CS Badulax. Os links estão na descrição do vídeo, tá? Tanto as que eu estou usando, como outras sugestões para você. Tudo bem? Essa daqui a gente vai fazer junto. Laçada inicial na agulha e eu vou colocar na minha meia-lua 4 pontos baixos. Passando por dentro aqui, ó. Quatro pontos baixos. Corta o fio, puxa tudo, lembra de deixar um pouquinho, tá? Porque a gente vai costurar lá na peça. Eu vou prender a minha meia-lua de frente, tá? E nessa carreira aqui, ó, embaixo da quarta carreira, ó. 1, 2, 3 e 4. Nessa linha aqui, que tá embaixo da quarta carreira. Contando de cima para baixo. Assim. Então, centraliza de forma que aqui o final bata com essa linha aqui, né? Encontrou o lugar? Entro com a minha agulha na direção que meu fio tá saindo aqui. Entrei aqui atrás, eu dou um pontinho pro lado. E quando eu sair aqui na frente, eu vou sair, ó, no segundo ponto, ó. Eu entrei, né, nesse, no primeiro, saio no ponto do lado, no segundo. Puxa bem. Tô saindo nesse ponto, agora eu entro no próximo. E depois, entra na peça. Puxa bem. Aqui atrás eu dou um pontinho pro lado e saio no último ponto. No último ponto. E puxa bem. Agora eu volto. Tô no último ponto, volto pro anterior. Dou um pontinho e saio no ponto do lado.
puxa bem e volto aqui para o primeiro ponto que eu trabalhei. Esse fiozinho aqui, que tem o nó da laçada inicial, eu solto. E levo o fio lá para dentro. Aqui dentro, a gente arremata esses 2 fios, arremata com bastante calma e cuidado, tá? Depois que você arrematar, não esquece de colocar todos os outros 3, tudo bem? Aqui, eu optei por não colocar botão, mas se for de sua preferência, você pode colocar um botão imantado aqui dentro, tá? E fechar a sua bolsa aqui. Ou aquele fecho carteiro, né, que dá a volta assim, grandinho, que é de couro, né? Também ia ficar bem bonitinho e também combinaria bastante com a nossa alça. Eu vou utilizar alças também da CS Badulax. Essa é uma alça com botão de pressão, ó. Muito legal e muito útil para nossas peças, né? Vai ficar bem bonito nessa bolsa. Lembrando que os links estão na descrição, tudo bem? E aqui, ó, eu só vou passar e prender. Bem, aqui embaixo, eu vou medir aqui na parte maior, tá? Os 37, 38 centímetros. De altura, na parte maior, 28, 29. E na parte menor, 22, 23. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você produzir a sua bag de Ana, mostra pra mim lá no Instagram, @10crochê. Não vá embora antes de deixar o seu like e se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhuma novidade. A gente se vê em breve. Beijo, tchau!